Muito boa noite, queridos alunos do quarto ano, Biomed 4. Sejam bem-vindos à nossa à nossa segunda aula online. E eu sou o professor Wesley Borges. Você está ouvindo e assistindo a aula da disciplina de Biotecnologia da Reprodução. E hoje nós vamos abordar um assunto sequencial, né, da fecundação. Na semana passada nós havíamos entendido como é que o espermatozoide rompe as barreiras que envolve o oócito, né? A corona radiata, né? Envolvida pelas células foliculares, a zona pelúcida e a própria membrana, né? A membrana do oócito. Pois bem, hoje nós vamos falar sobre a continuação da fecundação, que a gente chama de clivagem do zigoto e a formação do blastocisto. Mas para que a gente entenda o que vem a ser a clivagem do zigoto e a formação do blastocisto, precisamos relembrar da última etapa, do último evento da fecundação na aula passada, que foi o bloqueio do espermatozoide. Lembram? Assim que o espermatozoide introduz o seu genoma, né, o genoma do gameta masculino chega nesse ambiente citoplasmático do oócito, vai acontecer um influxo de cálcio, grandes quantidades do íon cálcio vêm para dentro do citoplasma do oócito. E aí esse aumento de citoplasma, ele vai induzir o que a gente chama de exocitose da membrana do oócito. Várias vesículas se formam ao longo da parede do oócito, vesículas que nós chamamos na aula passada de grãos ou grânulos corticais. Lembra disso? E aí quando chega, você consegue acompanhar isso aí, ó, no slide, no seu lado direito, na parte superior, quando esses grânulos chegam na parte externa, né, da membrana do oócito, ele despeja o seu conteúdo, e esse conteúdo, por sua vez, modifica toda a composição química, né, altera toda a composição química da zona pelúcida. E isso impede com que o próximo espermatozoide ancore nessa zona pelúcida através daquela proteína, né, aquela glicoproteína chamada ZP3. Lembram disso? Pois bem, voltamos então para o interior do oócito, né? Esse mesmo aumento de cálcio citoplasmático no citoplasma do oócito, ele diminui a atividade de enzimas específicas denominadas ciclinas. Diminui a atividade dessas enzimas. Quem são as ciclinas? Ciclinas são complexos proteicos responsáveis pela regulação do ciclo celular. Tá? E aí elas vão dar continuidade à fase meiótica, ou seja, o oócito havia estacionado na fase meiótica lá na metáfase 2. Se a gente fizer uma forcinha para relembrar, nós vamos recordar que o oócito na sua fase secundária, lembra? O oócito secundário, ele estacionou na metáfase 2. Ele paralisou nessa fase meiótica, na metáfase 2. Quando é que foi que aconteceu isso? Logo que ele foi fabricado lá no óvulo há muitos anos atrás, nas meninas. E é nesse momento que essas ciclinas, né, dali do citoplasma do oócito, diminuem a sua atividade. Elas que estavam interrompendo o ciclo meiótico, então elas diminuem sua atividade e agora elas vão permitir a continuidade da divisão meiótica do oócito, gerando o que a gente chama de o primeiro pronúcleo do oócito, o primeiro pronúcleo feminino. Vamos agora voltar, né, para o núcleo do espermatozoide, que está no ambiente citoplasmático do oócito, né? O envoltório, a membrana do genoma masculino, ela se degrada, ela se esmaece, ela desaparece. E ela permite, então, que o DNA do genoma masculino fique livre. A partir daí, esse DNA permanece
começa a ser envolvido e estruturado por outras moléculas chamadas protaminas, que existem ali no citoplasma do ócito. E mais tarde essas protaminas elas vão ser substituídas por outras moléculas denominadas histonas. E aí com isso se forma, né, veja que todas essas moléculas começam a circundar, envolver o DNA masculino, e aí se forma um novo envoltório. E agora esse novo pronúcleo formado é o pronúcleo masculino. Então veja que agora nós temos o pronúcleo feminino pronto, formado, e o pronúcleo masculino pronto e formado. O próximo passo agora será de migração. O pronúcleo feminino migra em direção ao pronúcleo masculino. Durante a migração de ambos pronúcleos, masculino e feminino, os envoltórios dos dois pronúcleos se degradam e o material genético de ambos se duplica para haver a fusão de ambos pronúcleos, né? Ambos iniciam o processo agora da metáfase 2. Ou seja, começa agora um processo, dá sequência agora o processo de divisão, agora uma divisão mitótica, e esse processo de divisão celular vai se seguir e nós vamos chamar de clivagem, ou então alguns autores chamam de segmentação. Na verdade é a primeira divisão mitótica agora de dois núcleos fundidos, né, o pronúcleo masculino e o pronúcleo feminino, e que muitos autores da embriologia clínica consideram como o primeiro momento da existência de um zigoto, que é, na verdade, a fusão do pronúcleo masculino com o pronúcleo feminino. Pois bem, agora que está se formado o zigoto, inicia-se uma série de divisões mitóticas e repetidas, que nós chamamos aí, acompanhe no slide, de estágios, né? E também denominados de clivagem, como eu já disse, onde se resulta em um aumento do número de células, de um aglomerado celular, né, de um aglomerado de células embrionárias, e que nós damos o nome também de blastômero, né? A cada divisão celular, essas células aglomeradas elas se tornam menores, menos volumosas, menorzinhas. E a clivagem ocorre durante a migração desse novo zigoto formado ao longo da tuba uterina em direção à luz uterina. Nessa figura aí, você consegue perceber que existe uma primeira, uma segunda, uma terceira e quarta clivagem, né? E elas estão identificadas aí na figura por A, B, C e D. Entenda-se então que é primeira clivagem, segunda clivagem, terceira clivagem, quarta clivagem, tá? E elas, você percebe que todas essas clivagens elas ainda continuam acontecendo no interior daquela zona chamada zona pelúcida, que é a região amorfa, com grande quantidade de glicoproteínas, tá? E tudo isso está acontecendo dentro da zona pelúcida. Veja que a cada clivagem, percebe aí, cada clivagem, da primeira até a quarta, né, todas elas acontecem com um número duplicado de células, né? E ao mesmo tempo que elas vão se duplicando, elas vão diminuindo o seu volume. A primeira clivagem aí, representada pelo estágio de duas células, letra A, ela acontece 30 horas depois da fecundação. Na quinta clivagem, né, as células embrionárias, os blastômeros, né, começam a se diferenciar, começam a sofrer mudanças morfológicas, mudança de composição, e forma-se uma nova população celular, chamada de blastocisto. Tá? O blastocisto, então, possui células modificadas em diferentes regiões do novo bloco de células. Por exemplo, esse blastocisto possui um aglomerado de células que ficam na periferia. Se você for lá na última figura, você consegue ver essas células da margem
do blastocisto, elas são diferenciadas, são mais alongadas. E essas células são chamadas de trofoblastos. Esse mesmo blastocisto, lá na última figura, embaixo, lá do lado direito, você encontra outro grupo de células, né? Agora uma massa de células mais internamente ao blastocisto, que tem outro formato, uma outra diferenciação, e que são chamados de embrioblastos. Tá? Então a gente consegue agora diferenciar no blastocisto duas populações diferenciadas de células, o trofoblasto e os embrioblastos. Tá? Percebe também que lá da quinta para o sexto estágio, né, do blastocisto inicial para o blastocisto tardio, você começa a perceber que quem começa a desaparecer, a desintegrar, é a zona pelúcida. Então, já lá na sexta fase, a zona pelúcida praticamente já não existe. Na fase tardia do blastocisto já não existe mais a zona pelúcida. Nessa imagem aí você consegue vislumbrar, né, o trajeto que o zigoto faz até o ambiente uterino, até a luz uterina. Veja que os diferentes estágios da clivagem ocorrem ao longo do trajeto da tuba uterina, e assim que o blastocisto chega à parte superior do útero, a massa aglomerada de células embrionárias recebe a denominação de mórula. Então já começa a ganhar um novo nome, né? Já está chegando no ambiente uterino, e agora esse bloco de células embrionárias, né, do blastocisto ganha um outro nome, a mórula. A mórula ela se conclui cerca de 3 dias depois da fecundação. No 4º dia da fecundação, a mórula já possui uma cavidade interna, consegue, né, enxergar lá na frente, ó, ela tem uma cavidade interna, e essa cavidade é chamada de cavidade blastocística, que passa a ser preenchido pelo próprio líquido uterino onde ela está inserida. A partir daí, as células embrionárias, aquelas chamadas de trofoblastos, elas vão passar a nutrir o novo embrião formado e serão futuramente a placenta. E o outro grupo de células que nós nomeamos como células embrionárias do tipo embrioblastos, eles vão passar a formar o embrião propriamente dito. É o novo ser vivente. Um detalhe muito importante para o biomédico, tá? Muito importante. Essas células embrionárias, chamadas de trofoblásticas, né, que ficam ali na região externa do blastocisto, né, são células periféricas, elas que dão origem à placenta, elas produzem uma proteína imunossupressora, e também chamada de fator de gestação inicial. E esse fator de gestação inicial, essa proteína imunossupressora, ela aparece no sangue da mamãe, né, da grávida, cerca de 24 até 48 horas, mais ou menos, após a formação dessas células. Ou seja, isso quer dizer que essa proteína torna-se um marcador de gravidez, e nós podemos então quantificá-la ou identificá-la nos exames bioquímicos do laboratório durante os 10 primeiros dias do desenvolvimento fetal. Tá? Torna-se um verdadeiro marcador para nós no laboratório de gravidez. Queridos, a clivagem, né, essa sequência de divisões celulares, de estágios do novo zigoto, né, essa clivagem pode ser observada em laboratório de reprodução humana assistida, ou seja, fora do ambiente uterino. Tem um link que eu postei lá no fórum para vocês, e vocês, através desse link, conseguem conferir essas fases de procedimento in vitro, né, e que acontece em cerca de 5 dias em placa de Petri. Claro, né, em meios adequados, né. O vídeo que vocês, linkado lá para vocês, ele tem pouco mais de 1 minuto, né, mas eu quero que você entenda que todo o processo acontece mais ou menos em 5 dias, né. O vídeo, claro, ele é editado em 1 minuto para você
entender as sequências do processo. Mas veja, aquilo que vocês vão ver nesse link lá, de pouco mais de 1 minuto, se eu não me engano, 1 minuto e 30, vocês entendam que aquele processo acontece em 5 dias. Eu gostaria que você observasse no vídeo do link e respondesse, tá? E respondesse algumas questões que eu estou propondo para vocês, tá? Eu gostaria também que, se possível for, você consulte, né, ao responder esse videozinho, essas questões, você consulte o capítulo 2 do livro de Embriologia Clínica da Moore, tá? Da autora Moore. Então você, com o livro de embriologia, o videozinho aberto e essa aulazinha, né, vista e revista, você vai conseguir responder a atividade proposta lá no ambiente do fórum proposto, tá bom? Um beijo para vocês e até a próxima.